Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o segundo mês da Escola de Negócios.tv.br. A nossa primeira entrevista de julho será com ninguém menos que Helena Ribeiro, um ícone que a gente tem aqui do empreendedorismo aqui no nosso estado e no nosso país, né? É uma pessoa que leva o nome de Goiás junto com o seu nome e do seu negócio para o mundo todo. E a gente quer conhecer a Helena como pessoa, como empresária, e vai ser um prazer ela abrir esse segundo mês da Escola de Negócios.tv.br no canal da CIEG. Helena, minha querida, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. A gente sabe a correria da sua agenda. O objetivo desse canal é compartilhar. A gente só aprende a partir de encontros e de histórias. E a Escola de Negócios.tv.br ela tem esse objetivo. Nesses encontros presenciais, analógicos, que a gente possa registrar no ambiente digital histórias tão ricas e de extremo sucesso como é a sua. Então, muito obrigada novamente. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história e da sua história na construção e na gestão do seu negócio. Então, Dilze, eu que agradeço, acho que é uma oportunidade muito boa para que a gente possa compartilhar e até poder inspirar, e quero falar um pouquinho da Helena hoje, principalmente para as mulheres. Eu digo que eu sou uma das poucas mulheres, 0,2%, que chegaram lá, onde por muito tempo só homens chegavam. E tenho trabalhado bastante no voluntariado, voltado ao empoderamento feminino, a trabalhos de mentoria com empreendedoras, trabalho com a mentoria da Ernest Young, um grande trabalho do programa Winning Woman, que é desde 2013, acho que é um trabalho fantástico, uma oportunidade muito boa. As mulheres hoje, pela própria lei do Estado, ela tem a oportunidade de qualquer área do Estado, do governo, da sociedade. E ela está fazendo bom proveito disso. E para mim é um grande prazer estar podendo ajudar ou até trabalhar, devolver um pouco do que eu aprendi para essas jovens empresárias. Empresárias de startup, empresárias de empresas que estão começando a se desenvolver. Então esse é um trabalho. Eu também sou lead mulher, né? Eu sou presidente do lead mulher aqui, e tenho também na Anshan um trabalho de mulheres executivas. Então a Helena nesse ponto ela batalha. Por outro lado, eu sou mãe de uma jovem de 20 anos e de um jovem de 27 anos. E isso fortalece muito a nossa relação com o mundo, porque a gente aprende muito com os nossos filhos, principalmente com essa nova geração dessa idade. Meus filhos já viajaram para fora e trazem mais conhecimentos para a gente, talvez, neste momento, do que a gente passa para eles. Já foi minha época de passar. Um dos filhos já está no negócio e a outra filha a outra está estudando para isso. Uhum. A Isadora faz Fundação Getúlio Vargas, não podia ser outra. Já morou fora, fez intercâmbio internacional, agora ela está fazendo a FGV. Ano que vem ela está indo para a Finlândia, ficar 6 meses estudando. E ela está se preparando realmente para... Desde 5 anos ela falava, um dia vou trabalhar no teu lugar, mamãe. Eu falei, tá bom, então vamos lá. O João Pedro, ele começou com 17 anos na empresa, fazendo estágio, um job rotation em todas as áreas do negócio. Depois ele ele estudou fora, fez um curso justamente na área de sucessão, para ver se ele queria fazer sucessão. E ele acha que ele quer ser um executivo. Então, dentro do meu negócio, ele quer ser um executivo. Qual pai, qual a mãe que não quer ter seu filho continuando seus negócios? Porém, eu sempre digo para meus filhos o seguinte, eu quero que eles sejam felizes. Queiram ou não, eles são herdeiros. O que eles vão fazer com isso é decisão deles. Eu os preparo para a vida. Eu os preparo para, logicamente, assumir meu negócio, é o que eu gostaria. Mas o João Pedro ele foi executivo de negócio da empresa em São Paulo durante muito tempo e quer voltar para Goiânia agora, e está voltando para Goiânia. Então, foi um período muito bom, porque você vê seu filho assim, dar resultados e ter a competência que você sempre admirou em outros jovens executivos é uma satisfação sem igual.
E isso foi um momento de 2015 até 2018 que eu tive com o meu filho. E ouvir você falar de sucessão, eu tenho certeza que vai ser extremamente rico para todo mundo que está nos assistindo, porque você está vivenciando essa sucessão, você, pelo objetivo do seu negócio, é um negócio de desenvolver pessoas e organizações, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como foi, né? Eu tenho certeza que não foi o famoso caso de Ferreira Espeto de Pau, tenho certeza que você pensou essa sucessão, construiu essa sucessão, e eu gostaria que você falasse mais disso, pensando como benchmark. Eu acho que você tem uma história de superação e de pioneirismo, no segmento que você atuou, primeiro na gestão de pessoas, depois a questão da terceirização, depois a questão da educação. Uhum. Então você tem muita coisa para trazer aí e de benchmark. Então vamos falar especificamente de sucessão? Fale desse benchmark para a gente. Então, claro que vindo do movimento que eu sempre vim, dentro do meu business, educação é o princípio. Porque dentro de recursos humanos, de consultoria de RH, você não trabalha sem estar desenvolvendo, transformando pessoas. Esse é o principal fator de pilar do seu negócio. E, logicamente, que eu quis dar o melhor para os meus filhos em termos de formação. A Isadora, com 16 anos, foi fazer St. Gallen, o mesmo curso de sucessão. Lógico, você quer preparar, e eu tive condição de oferecer isso para os meus filhos. Mas tem uma coisa que eu acho o seguinte, tem que trabalhar. Tem que experimentar, tem que estar ali, fazendo acontecer em áreas de todas as maneiras, que é o início de tudo. É conhecer como que as pessoas trabalham, por exemplo, numa área de back-office, ou numa área de vendas, de front-end, no atendimento, e saber como é que isso funciona na prática. Não adianta só ficar estudando e bem informando. Viajar, fazer curso lá fora, se você tem a oportunidade de oferecer os melhores cursos, igual eu estou oferecendo para os meus filhos, fazem total diferença. O conhecimento é muito importante, mas vai fazer mais diferença se você botar eles para ter gosto pelo negócio, para entrar, para se apaixonar, a forma que você fala do seu negócio para eles. Eles têm que entrar, tomar contato, ver se gosta. A Isadora já fez um estágio na FGV e o João Pedro não quis ir para a educação, ele quis ficar na área de serviço, de RH, que é a paixão dele. Então ele já fala, educação, acho que não tem muito a ver comigo, eu não quero. E a Isadora já quis ir para a educação. Então, assim, eles têm que experimentar para saber exatamente qual é o seu propósito, qual é o seu rumo próprio. Que não sou eu que vou ditar, mas é lógico que eu vou influenciar. E essa influência vem justamente nesses caminhos que você consegue oferecer, que são os cursos, os treinamentos, o que tem de mais moderno na área de consultoria para sucessão. Eu sei que eu não tenho um dos melhores programas, mas a gente tem um programa. Dentro do programa Trainee e Estágio, a gente adota para dentro para fazer um job rotation. Não só com os meus filhos, mas com os filhos da Sayonara a gente fez também. Eu estava assistindo a sua palestra anteriormente aqui na casa e você mostrou aí as pessoas que estão com você desde o início, né? Você colocou lá no slide aqueles que acreditaram e que estão comigo. Gente, eu conheço a Helena há bastante tempo, então a gente pode falar que, e aí eu me incluo também, né, também a professora Elicleusa, né, que faz parte aí da nossa história, a gente não tem um estilo de liderança docinho, né? E quando se pensa uma líder que consegue ter uma longevidade de pessoas trabalhando com ela mesma, às vezes fala assim, mas é porque ela é boazinha né, docinho e eu sei que não é. E eu queria que você comentasse um pouco isso, né, esse programa de conquista de talentos, porque eu não gosto do termo retenção, porque retenção parece que você está colocando a tornozeleira eletrônica ali e está segurando a pessoa. Fidelizar, mas você fideliza, você conquista. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né, de como foi esse processo de conquista desses talentos e como que foi essa junção de uma sucessão com executivos profissionais
misturado com uma sucessão familiar dos filhos das sócias. Então, eu tenho muito orgulho de ter conseguido escolher melhores pessoas para acreditar no meu sonho junto comigo e estarem comigo até hoje, há 30 anos. Então, essa história, para mim, a minha crença com as pessoas é que você tem que oferecer oportunidades e desafiá-las a usar seu talento. Eu até disse isso na minha palestra hoje, que você ouviu. Acredito muito nisso. Se eu não consigo oferecer um ambiente que oportunize ela a oferecer todo o seu talento, toda a sua capacidade, toda a sua criatividade e se sentir importante e se sentir realizada, ela não vai ficar lá. Ela não vai ficar lá. Ela só vai ficar lá se eu conseguir oferecer um ambiente que ela se sente bem, reconhecida, valorizada. E não estou falando de nenhum pacote de benefício de alto nível. Estou dizendo de desafios mesmo. Oferecer oportunidade para ela crescer, para ela usar todo o seu talento com liberdade, para ela poder errar. Que o erro faz parte. Se você tiver uma crença de que essas pessoas que estão trabalhando para você erram, porque são humanas, e que eu não sou nada boazinha mesmo, não. Eu tenho a fama de ser brutalmente honesta. Essa palavra brutalmente honesta quer dizer que eu dou feedback direto. Mas eu resgato a pessoa, eu dou feedback para o desempenho dela, eu resgato a pessoa para o meu lado e ajudo. Nesse ponto eu sou mãe, a hora que eu estou com a pessoa, mas a hora que eu estou com um profissional, não sou nada mãe, eu sou realmente uma chefe que cobra, que é exigente e que quer o melhor do outro. E eu digo sempre, as pessoas sabem, quando eu estou brigando com alguém é porque eu estou acreditando nele ainda, eu desisti de brigar, eu já não acredito mais nele. Então, ou seja, melhor que briguem do que de deixar de escanteio, com né? certeza. Com esses talentos. Brigar para que ele seja mais, eu brigo para que ele vá e alcance todo o seu potencial. Eu o desafio todos os dias. E falando que é uma das suas expertises, já falamos um pouco dessa questão da educação, mas a questão da pessoa certa no lugar certo, né? Hoje, o que você atribui à dificuldade que se tem de ter equipes de alto desempenho, de ter colaboradores há tanto tempo trabalhando com você, de conseguir trazer, como você bem colocou, a importância de trazer a diversidade para dentro das nossas organizações, seja uma diversidade geracional, seja uma diversidade étnica, né, de gênero, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso, isso que você falou, a pessoa certa no lugar certo. Como fazer isso? E nessa história, nesses 30 anos, o que você fez que você fala, né, dá joinha, e o que você fez que você não dá tão joinha nesse processo de selecionar e desenvolver talentos? Então, eu não fiz nada diferente do que se tem que fazer hoje, que se está fazendo. A diferença é que hoje tem tecnologia acessível, de prateleira, para você selecionar pessoas pelo comportamento e não pela competência só. Porque hoje as ferramentas te ajudam a fazer toda a seleção inicial. Na hora que você for escolher, você vai escolher a pessoa. E eu sempre, lá no passado, já fazia essa escolha da pessoa. Eu digo que eu seleciono por valor, gerencio por valor. Então você precisa descobrir qual é a competência da sua empresa, essencial, e qual é a competência que aquela pessoa tem. Se tem sinergia nessa troca. Se houver sinergia, pode apostar que dá certo. Se não houver sinergia, vai ser uma briga por algum tempo, ou porque a pessoa precisa de dinheiro e ela vai ficar lá por um tempo, ou porque você precisa da competência técnica dela que ela vai ficar lá por um tempo. Mas ela não vai se comprometer, do tanto que você precisa que ela se comprometa. E talvez ela não fique. Como eu tenho executivos que o primeiro emprego dele foi na minha empresa e está lá há 30 anos, ou 25 anos, ou 20 anos. As pessoas só realmente vão ficar se ela tiver identidade. E quando a gente tem identidade com aquela empresa, com aquele negócio, a gente percebe, a gente faz parte. Quando a gente não faz parte, a gente também percebe e sai fora. E hoje está muito mais fácil. Eu estive agora numa feira de inovação de RH em São Paulo, eu fiquei impressionada com o acesso à tecnologia para ajudar nós, profissionais de RH, a fazer as seleções, que está tudo pronto. Você pega um sistema, você testa, você avalia, você entrevista, aí você vai ter agora o quê? Você teve o mapa completo da pessoa. Você vai ter o território. E no território são as nuances do comportamento. São você descobrir, ter a visão
que aquela pessoa tem competência essencial, tem valor essencial como o da tua empresa. Para mim isso faz total diferença. E aproveitando que você falou de tecnologia, toda vez que vem uma ferramenta nova, uma ferramenta de inteligência artificial, vem aquela história, acabou o trabalho, né, dos recrutadores, dos selecionadores, vem aquelas manchetes alarmistas e aí que viralizam nos grupos de WhatsApp dos profissionais da área. Como você vê isso, né? A relação, inclusive na nossa escola a gente tem um canal que se chama Inteligência Mais que Artificial. O nome que a gente deu para justamente fazer essa provocação. A gente tem um crescimento, obviamente, estrondoso da tecnologia e da inteligência artificial, mas a gente precisa de pessoas em todos os, né? No antes para projetar, no durante para fazer funcionar e no depois para analisar as decisões que essa máquina tomou. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. O que você está percebendo nessa relação aí, desemprego estrutural, tecnologia, gestão de pessoas, humanologia, tecnologia? A tecnologia, sem dúvida, ajuda, mas ela não é definitiva, ela não define. Porque o que vai definir é o diferencial da pessoa. E só a gente sabe fazer isso com outra pessoa. Então o selecionador nunca vai estar fora, ele só vai mudar de lugar. Por exemplo, eu estou vendo uma tendência muito grande de pequenas empresas, startup, tomar o lugar de empresas como a minha, que é maior. Porque ela é especialista num pequeno pedacinho da seleção. Então é foco. Cada um está mais focado em alguma coisa. Então a inteligência artificial vai fazer um teste que vai mapear seu comportamento, seu estilo de liderança, seu estilo de personalidade, mas não vai dar se eu vou me relacionar bem com você como o chefe. E o papel do gestor, do chefe que vai trabalhar com aquela pessoa, para mim é indispensável no processo de seleção. Então, quando existir o gestor e a pessoa que se dão bem, elas vão produzir bem. E isso vai fazer bem para a empresa e para os dois, na carreira, na vida pessoal, e os negócios prosperam. Agora, quando eu tenho uma pessoa que foi selecionada por um sistema e que ela vem, mas não se dá bem com o chefe, isso vai ser ruim para a empresa, isso vai ser ruim para os dois. Então, não está descartado, mas tem uma tendência a não ter mais o papel do profissional de RH como fundamental. Quem está fazendo a seleção, com a ajuda da inteligência artificial, é o gestor. Que lá no passado a gente já falava dessa importância e tentava trazer ele para o processo e ele falava, gente é com o RH, não é comigo. Acho que você deve ter passado por isso, eu sei que a Elicleusa passou, eu passei. Então, os gestores queria deixar toda a responsabilidade de gente conosco. E sendo que ele é o maior gestor de RH que existe. Então, hoje está se dando o devido papel e importância ao gestor na seleção, na escolha e na fidelização do funcionário dele dentro da empresa. Por isso é fundamental, de novo, eu digo e repito, o papel da escolha pelo comportamento, pela crenças e valores que existem entre as pessoas e entre a empresa. Porque hoje as pessoas são contratadas por um sistema, talvez, mas são demitidas pelo comportamento ou pelo relacionamento com o chefe. Pelo tete-a-tete, pelo tete-a-tete, pelo olho no olho. E aí isso, né, a gente estava discutindo anteriormente, a importância desse gestor, então, como você falou, desde quando entra, e a gente sabe que o gestor, ele é ou o que engaja, o que fideliza, ou o que repele, o que manda embora. Eu queria que você falasse um pouco, assim, do que você percebeu nesses anos. Eu brinco, né? A idade não traz só cabelo branco, até porque esse a gente resolve no salão, né? Então ela nos traz a experiência branco. E ela nos traz uma visão desse cenário e dessa evolução. E aí eu queria que você falasse isso. O que você está percebendo dos gestores, do gestor que dá certo e do gestor que não dá certo? Então, eu tenho aí, né, praticamente 30 anos, mais de 30 anos de experiência nessa jornada, trabalhando principalmente com gestores e acreditando nessa transformação que ele pode provocar. Ele não pode fazer, mas ele pode provocar. E o que eu percebo que ajudou muito e que mudou muito foi o próprio acesso que eu disse à informação, que é fantástico. Eu tenho hoje tudo que eu quiser em segundos de informação, mas principalmente a libertação desse gestor da responsabilidade do seu empregador de te dar o treinamento. Eu sou dono do meu autodesenvolvimento, eu sei o que eu quero para mim, não é você que sabe. Para mim, o fator determinante da mudança foi
o gestor se libertar de que eu tenho que ser treinado, tenho que ser desenvolvido, tem que estar pagando para mim alguém que não é meu dono. Então, essa libertação de eu cuidar da minha própria vida, da minha própria educação, faz com que eles busquem, eu também tenho no meu business educação, cursos de alta performance. E para atingir alta performance, dá muito trabalho, dá muitas horas de estudo. E ele sabendo disso, ele vai dar mais valor, ele vai direcionar a carreira dele para onde ele quiser. Ele não vai ficar só parado dentro de um negócio que não faz bem para ele. Então, essa consciência de que eu sou dono do meu desenvolvimento, eu vou buscar o melhor, está cada dia mais. E com acesso à tecnologia. A tecnologia ajuda em todas as áreas e na educação não é diferente. E que eu estava discutindo sobre liderança tóxica, né? E o que seriam as principais competências de um gestor contagiante e de um gestor contagioso, né? De toxicidade. Fala um pouquinho pra gente. Para mim é o Zap. É o cara Zap, né, que eu falo da teoria Z, do cara energizado, do cara que está engajado. O engajamento para mim é fundamental. Se ele está engajado no propósito, no negócio, ele tem que ter espírito de dono. Se ele estiver no seu negócio e não está espírito de dono, aquilo não é meu, eu sou dono do problema e da solução. E nós vamos compartilhar as vitórias. Então é mais ou menos assim que define. Eu sou dono, pessoa, dono, gestor, sou dono do problema e da solução. Porém, a vitória tem que ser comemorada em grupo, porque aí sim é o time que fez. Eu nunca faço nada sozinho. Então, aí eu reúno o engajamento, essa capacidade de boa energia, de ser otimista, de ser voltado para uma relação saudável dentro do trabalho, que pode ser livre, né? Você pode ser respeitosa, mas livre, do ponto de vista do antigo patrão ou chefe que te botava limites até para falar com ele, portas abertas, que eu quero dizer. Então, essa pessoa aberta, que trabalha com time, que tem capacidade de flexibilidade para aceitar diferenças, a diversidade e ser entusiasmado com o que ele está fazendo, gostar, realmente ter cara de dono, é que vai fazer o gestor não tóxico, que não vai demitir as pessoas pelo comportamento dele, não vai expelir. E que daqui a um pouquinho ele vai ser demitido porque ele vai a organização... Ele é que vai ficar fora. Exatamente, ele que vai ficar fora. Para a gente indo para a nossa finalização, nós teremos aqui pessoas da área de gestão de pessoas que vão nos assistir, né? Porque é a matriz, né? Minha matriz e a matriz da Câmara de Gestão de Pessoas de Capital Humano aqui da SEG, que está nos assistindo. Então, eu queria que você desse dicas para quem está no início da carreira, começando aí nessa labuta do recursos humanos. O que você diria para essas pessoas? Principalmente que busque tudo que tem de novo, pelo menos conheça. Conheça o que tem de novo. Não fique no seu mundo, talvez, voltado para um modelo de gestão, que acho que já passou. Hoje, nós temos que ser somente um apoio, uma ferramenta dentro da empresa, mas principalmente engajado com o propósito, principalmente com a estratégia final do negócio. Mas eu não sou aquele gestor de RH que foi treinado para ser o cara que dita as regras. Não, eu sou o apoio, eu sou aquela pessoa que vai estar ali para passar principalmente interação entre os grupos, facilitador entre os movimentos que tem de departamentos e de funcionários e gestores. Então, abre a tua cabeça para conhecer o que tem de novo no mercado, que mudou muito. Inovação é fundamental e tecnologia também. Não seja um ignorante digital. E, principalmente, a inteligência artificial, vale a pena você conhecer mais de perto e acessar. Usar todas as ferramentas que você tem a seu favor para poder avaliar, para poder desenvolver, para poder apoiar os seus gestores, porque eles são os verdadeiros gerentes de RH, tá? Não fiquem com ciúmes. Não fiquem com ciúmes. E não tem como falar, né, de você, além de tudo que você construiu como empresária, a gente não pode deixar de falar da Helena voluntária, da Helena ativista. E eu queria encerrar com isso, que você falasse desse lado,
né? Acho que ninguém aqui duvida de que você fabrica tempo na sua agenda, você não participa de todos esses movimentos que você participa porque está sobrando tempo, né? Literalmente porque a vida está ganha, mas porque realmente você fabrica esse tempo dentro da sua agenda tão concorrida. Então, eu queria encerrar com isso, você falando desse seu trabalho como voluntária, que nós nos encontramos nessa estrada do voluntariado na área de gestão de pessoas e que me faz admirar muito mais você por esse trabalho. Queria que você encerrasse falando disso pra gente. Olha, hoje eu ocupo bastante meu tempo com isso, mesmo que eu não tenha, eu crio um tempo para isso, porque você ser reconhecido pelo teu trabalho te dá muita satisfação, mas se você é reconhecido pelo seu trabalho voluntário, te dá prazer de alma, te faz crescer, é uma coisa que te alimenta. Então, hoje o voluntariado para mim é uma troca que eu preciso mais deles talvez que eles de mim, mas também é uma devolver para o outro algo que me foi oportunizado a conquistar. Não ganhei nada, eu conquistei. Mas eu posso inspirar ou ajudar outras pessoas, principalmente mulheres. Eu estou muito envolvida em movimento de empoderamento feminino, sim. Essa palavra já está até em desgaste, mas eu acho que a palavra é essa mesmo. A mulher só vai se empoderar a partir do momento que ela tem conhecimento, que ela tem autorrespeito e que ela gera o seu próprio dinheiro. E você precisa falar isso para elas. A hora que ela gera seu próprio dinheiro, ela tem sua independência, ela tem seu autorrespeito e ela é respeitada. E ela vai trabalhar prioritariamente para a sua família. E essa família vai produzir para a sociedade, aí todo mundo ganha. Então, acho que o voluntariado hoje é um caminho sem volta para mim. Eu hoje sou, com muito orgulho, uma das líderes do Núcleo Mulheres do Brasil, de Goiás, um movimento que eu ajudei a criar, foi inspiração da nossa líder nacional, que é a Luísa Helena Trajano, mas eu fiz parte das 38 mulheres que fundaram Mulher do Brasil em 2013. E esse trabalho é muito gratificante. Quando você vê aquelas mulheres, é uma coisa assim, é difícil de explicar, você tem que viver. Eram 38 em 2013, agora somos quantas? Nós somos agora perto de 100 mil mulheres no mundo inteiro. Mulheres brasileiras que moram na Alemanha, em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, estão todas fazendo parte. Então são núcleos. Lá em Paris tem um núcleo, lá em Portugal tem outro, aqui em Goiás tem um. E eu estou indo agora, dia 27, dia 27 de junho, fazer um trabalho só de violência contra as mulheres do mundo inteiro. Então vai ser uma coisa que o Mulheres do Brasil vai passar um dia inteiro discutindo a questão do violência doméstica, violência contra as mulheres. E nós vamos levar o nosso exemplo de Goiás. Então essa troca, ela é muito gratificante. Infelizmente não é um bom exemplo, né? Não é, Goiás é um dos piores lugares para ser mulher no Brasil, né? É o segundo. Incrível isso, a gente só perde por Roraima. E aí a gente fez um trabalho muito bonito com o Goiás Esporte Clube. É Goiás que lançou o trabalho do futebol feminino. E onde estava uma goiana, que aliás ela é paulista, mas trabalha aqui em Goiás, ela virou uma goiana porque o filho dela é daqui, estava lá em Roland Garros na abertura da Copa, fazendo o trabalho. Então a gente está ocupando o nosso espaço de uma maneira de se apoiar, de se ajudar, de fortalecer a outra e de dar voz, principalmente, para mulheres que precisam ter voz. Essas mulheres que ainda acreditam que ela não pode falar, porque se falar vai ficar pior. Então é um trabalho que vale a pena. E não é só violência contra as mulheres, a gente trabalha educação. Aqui a gente tem um trabalho lindo na área de educação. Aqui em Goiás, que é exemplo igualdade de salários. Igualdade de salários. Tem que buscar o nosso espaço. Até porque tem uma pesquisa do Fórum Mundial de Economia que prova que a gente vai demorar mais de 80 anos, se a gente continuar do mesmo jeito, para chegar lá na igualdade de gêneros, nas oportunidades de trabalho. E o que isso ia gerar de mudança se a gente alcançasse isso logo? Teve que ralar muito para chegar nesses 2% de mulheres na alta gestão, CEO, a sua história, né? Exatamente. Por quê? Porque nós também somos, apesar de ter várias estudos, hoje está estatisticamente provado que a mulher estuda mais que o homem,
ela se esforça bastante para chegar lá. A gente ainda tem menos oportunidade e tem muito a ver também com escolhas. Eu acho que nós, mulheres, ainda não aprendemos, é muito pouco tempo, né? Que a gente começou a trabalhar e ter CPF. Tem 80 anos isso, ok? 85. A gente não podia ter CPF, era o CPF do marido. Então a gente começou a votar, a ter CPF, a poder trabalhar há muito pouco tempo. A não ser trabalhar em casa, que eu já trabalhava, mas era em casa. Então esse movimento tem muito a ver com cultura nossa mesmo. É a gente que não quer, é a gente que abre uma pequena empresa e não quer chegar a uma empresa que tem 105 mil empregados, porque vai te tomar seu tempo. É você que não sabe delegar alguns papéis, porque o papel de mãe não se delega, mas tem outros que podem ser delegados. Então, como a gente é multitarefa e a gente quer ser super mulher em todos os papéis, a gente acaba não nos dando a oportunidade de ser uma empresária e chegar lá onde normalmente só homens chegam. Muitíssimo obrigada, é um prazer conversar com você, é um prazer discutir esses assuntos. Prazer foi meu, agradeço. Assim, a gente que já se conhece já há algum tempo, ver você chegar onde você chegou, sem precisar se enrijecer, se tornar dura sabe, assim... Ao mesmo tempo ser firme. E ser firme. Eu fico muito honrada de tê-la aqui na nossa TV e de tê-la como amiga também. Obrigada. Né? E como colega de profissão. Adorei bater esse papo, a gente bater esse tipo de papo mais, viu? Mas vamos ter bastante. Gente, muito obrigada. A gente encerra essa entrevista. Teremos outras coisas muito interessantes em julho. Julho a gente vai trazer outras histórias de voluntariado também, através da Junior Active. Então, aguardem. Muito obrigada mesmo. Um abraço.